Conversando agora ao vivo com o imunologista e também professor da Faculdade de Medicina da USP, o doutor Jorge Calil. Doutor, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Elisa. Um prazer falar com você. Prazer é todo nosso. Obrigada pela gentileza dessa entrevista. Doutor, acabei de citar, por exemplo, o sarampo. Foi o sarampo que eu citei, não foi? Foi. As duas doenças que mais apresentam, sarampo e poliomielite. Por exemplo, olhando para o sarampo, existe uma falsa sensação de uma segurança? Como a gente deixou de ver caso de sarampo, aí de repente acho que não precisa mais vacinar. Essa equação equivocada costuma aparecer na cabeça dos pais? Sem dúvida. Elisa, se você me permitiu, eu gostaria de colocar isso em contexto. Por favor. Você antes estava nos mostrando os dados aí da Ucrânia e da Rússia. Você vê o esforço que a gente faz para proteger vidas e, ao mesmo tempo, nós temos vidas sendo desperdiçadas numa guerra que a gente não consegue entender muito bem. Agora, além da guerra das mortes diretas, uma guerra, ela relaxa muito o sistema de saúde. E, sem dúvida alguma, as crianças que vão nascer nesse período, elas vão ter muito menos cuidados de vacinação. Isso já aconteceu em vários lugares do mundo. Por exemplo, para te colocar também em perspectiva, a poliomielite estava praticamente erradicada no mundo, né? Tinham alguns bolsões, aí, um bolsão na África e um bolsão no Oriente Médio, que eram devido mais a problemas religiosos que não vacinavam todo mundo. Quando começou a guerra na Síria, diminuiu bastante, né, na verdade de todo o Oriente, a vacinação de poliomielite na região. E a gente começa a ver alguns casos de poliomielite numa doença que era praticamente erradicada. Essa falsa sensação de segurança. Pois não, por favor, professor. Bom, agora você estava falando da Covid. Eu acho super interessante o modo como você apresentou. Porque as pessoas às vezes acham que a vacina é tratamento. E a vacina não é tratamento, é para prevenir, né? E muita gente não tomou a terceira dose que foi preconizada, é super clara nos estudos, ela protege muito melhor do que apenas 2 doses. E as pessoas, inclusive idosos de risco, deixaram de tomar. Por quê? Porque diminuiu a pressão, agora a doença está indo embora. Não é assim, pessoal. Diminuiu o risco. As pessoas têm que ver que isso é que nem é como um seguro que a gente tem. Se as pessoas não tomam, e se por acaso ela teve 2 doses e ficar doente, pode ter a doença grave sim, pode morrer, diminuiu, mas pode morrer. A gente vê que o mundo todo estava diminuindo a Ômicron, maravilha, o Brasil está diminuindo, tomara que continue nisso, tomara. Mas na Europa está tendo um pico lá por causa da Ômicron 2, está aumentando o número de casos no mundo de novo. Será que vai chegar no Brasil? Tomara que não, mas vamos tomar as precauções. Vai tomar a sua vacina. Quando você ficar doente, aí não adianta mais procurar vacina, acabou. Tem que ser antes. Então as pessoas têm que se conscientizar o que é uma vacina. Não é tratamento, é prevenção. Aí, Elisa, o que acontece é o seguinte: as novas gerações, elas não viram muitas das doenças. Eu converso muito, inclusive, até com meus alunos que são bastante educados. Eles nunca viram sarampo, né? Eu tive sarampo, provavelmente você já não teve sarampo, provavelmente você já foi vacinada, você é jovem, mas as pessoas não viram as doenças. Essa é a doença dos velhos, não tem mais. Não é verdade. Não é verdade. Eu vou dar um exemplo para você. O Brasil, desde 2010, não tinha mais sarampo. Nós tínhamos imunização, tudo isso. As pessoas começaram a relaxar desde aquela época, por causa dos antivacinas. O sujeito que disse que vacina de sarampo dava problema de autismo, ele perdeu o título de médico dele na Inglaterra, porque foi tudo fraudulento. Muito bem. Aí as pessoas dizem, bom, não vejo essa doença, disseram, eu não vou vacinar. O que aconteceu? Então, em 2010 nós não tínhamos nada. Lá por 2015, com os problemas que tinham na Venezuela, houve muito venezuelano que veio para o Brasil. A Venezuela estava com problemas econômicos, não estava cuidando das crianças delas, como nós cuidamos aqui. Trouxeram o sarampo, começou lá na Amazônia, mas foi da Amazônia, daqui a um pouco estava no Rio Grande do Sul. É explosivo, sarampo é explosivo. E o que aconteceu? Em 2018 nós tivemos 11 mil casos de sarampo, que é uma doença que pode ser mortal e que se alastra rapidamente. Por que ela não se alastra? Pela famosa
proteção de rebanho que a gente falou tanto na Covid. O sarampo é um só, não tem variantes. Se o indivíduo teve sarampo, ele está protegido. Se ele teve a vacina, ele está protegido. Então as pessoas têm que dar vacina porque eles não querem que o filho dele seja aquele que vai ter sarampo e venha morrer. As pessoas têm que haver essa conscientização. Agora, a diminuição de vacinação no Brasil não é este ano. Ela vem, como eu estou dizendo para você, aí desde 2009, 2010, vem diminuindo. Porque houve uma real diminuição dos investimentos em propaganda de vacina. Desculpe, eu estou falando demais. Não, imagine, tudo que o senhor está falando está excelente. Eu quero aproveitar o que o senhor está falando dessa diminuição que vem de uns anos, porque eu tenho até aqui um dado, nós falamos esses dias no Correspondente Médico, nosso quadro de saúde aqui na CNN, falamos sobre vacinação infantil também. E a gente trouxe mais uma informação que até a famosa gotinha, a gotinha, né, que é o sonho de consumo de todas as crianças, se todas as vacinas fossem gotinha para evitar a agulha, a gotinha que é para paralisia infantil, teve uma queda. Em 2015, 98% das crianças tomaram a gotinha. E esse número, em 2021, caiu para menos de 70%. Então, não é só de agora esse problema. A gente vê, puxa vida, um dado comparado com 2015. É exatamente nesse aspecto que o senhor diz, essa falsa segurança, e os pais acham que não precisam levar? Exatamente. Eu acho que a primeira coisa é essa falsa segurança. A segunda é a falta da intensidade do governo de informar a população da necessidade de vacinas, né? Agora, a isso tudo se soma a questão da Covid, agora que as pessoas ficam com medo de sair, de expor, etc., etc., e não vem a proteção tão grande que é a vacina. Então, nós temos que lutar muito contra isso. E existe um movimento importante para que a gente retome os níveis vacinais, que no Brasil sempre foram excelentes, 98%, 99% da população alvo, às vezes até mais, chegava a mais de 100%, e pergunto como mais de 100%, é porque se estimou errado o número, se conseguiu vacinar até mais. Então, é super importante a retomada da consciência. E eu te digo de novo, Elisa, as pessoas têm que entender que isto é uma segurança para evitar, não custa nada, o governo dá de graça. Nós temos o melhor sistema de vacinação do mundo, né, através do Programa Nacional de Imunizações, que tem quase 50 anos. É um programa de Estado, não é o governo A, B ou C, é Estado. Nós temos mantido isso como um programa de Estado que vem se mantendo há 50 anos. As pessoas têm que entender da importância, é de graça, é de qualidade e previne as doenças. Eu tenho certeza que qualquer mãe, né, ou pai, se deixar de vacinar o seu filho vir a ter essa doença, vão sentir muito mal se não perderem essa criança, né? E eu faço um especial apelo às mães. Eu sempre digo que a vacinação depende muito da mulher. A mulher é muito mais consciente que nós homens. E a mulher é aquela que leva as crianças, que protege as crianças quando pequenas e leva para vacinar, e ela que leva também os pais, né, quando eles são mais velhos, para vacinar com as vacinas que são importantes contra a pneumonia ou contra a gripe. A dificuldade das mães, a gente sabe, Elisa, é com os adolescentes, que às vezes os adolescentes não conseguem se vacinar porque eles não respeitam tanto as observações das mães, que são sempre muito boas, e nós temos que levar isso em consideração. Então, eu sempre falo que nós temos que fazer informações dedicadas realmente às mulheres. As mulheres têm essa consciência. Nós vimos a mesma coisa na febre amarela. Os homens, frequentemente, se negavam a fazer a vacinação da febre amarela quando nós tivemos o surto. E quem é que morreu foram os homens de 30 e 40 anos, que entravam na mata e que não estavam vacinados. Então, voltando, Elisa, vacinação é uma proteção, é um seguro que nós temos para que a gente não fique doente. E as pessoas têm que pensar nisso. E muitas vezes a empatia da mulher é a que faz o próprio homem ir até um consultório, ir se vacinar. A gente sempre trata disso, né? E o senhor agora dizendo isso reitera mais do que nunca, que infelizmente os homens têm uma tendência, não podemos generalizar, mas tem uma baita tendência, não é, professora, a procurarem menos os hospitais, a se cuidarem menos, e aí tem algumas doenças, alguns problemas que podem aparecer por causa disso. Ainda sobre vacinação, mais um exemplo, a gente falou aqui de pólio.
Eu acabei de citar a questão da paralisia infantil. Até a vacina, ó, segundo dados do SUS, a cobertura vacinal contra hepatite B em crianças de até 1 mês de idade caiu de 90% para 60%. Também mais um imunizante em que tem havido problema. A dúvida, professor, é para quem está assistindo agora e pensando, puxa vida, acho que não levei meu filho, de repente tenho de levar, vi aqui a carteirinha está em atraso. Ou perdi a carteirinha da criança, não sei cadê. O que faz? Vai até um posto de saúde mesmo assim e deixa que os profissionais aqui resolvem esse problema por esses pais, doutor? Veja, Elisa, nós temos 38 mil salas de vacinação no Brasil, 120 mil profissionais treinados que trabalham lá e que estão super bem informados como proceder para cada um desses casos. Tem que ir no posto de saúde, sim. Ou falar com o pediatra, se for o caso. Mas os postos de saúde estão muito bem equipados. É um programa lindo que a gente tem, nós temos que saber preservar. E você vê a importância da vacinação. Agora todo mundo vê a importância da vacinação por causa da Covid. Salvou milhares e milhares de vidas, né? Então, temos que incentivar cada vez mais esse programa e conscientizar os jovens da importância. Os jovens têm uma tendência a achar que essas coisas são tudo coisas de velho. Não são coisas de velho. Quero agradecer aqui a enorme gentileza, viu, do senhor ter podido conversar com a gente. Imunologista, professor da Faculdade de Medicina da USP, doutor Jorge Calil, e que nós possamos ver esses números, não é, doutor, aumentarem, cobertura vacinal chegando ali na casa de mais de 90%, que é o mínimo que a gente precisa. Obrigada, viu, pela gentileza. Obrigado pela oportunidade. É muito importante nós informarmos o povo brasileiro. Vacinação é tudo. É o ato médico perfeito, evita a doença. Obrigada, doutor. Bom dia.